Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começava por referir, e aproveitando aqui a provocação do deputado do PCP, a dizer que honestamente também perdi a conta ao número de vezes que este diploma subia plenário nos últimos anos. Ainda há 9 meses discutíamos esta exata temática e ano após ano temos vindo a abordar este diploma que, ano após ano, não vê solução à vista. Desde 2015, com a tomada de posse de Miguel Albuquerque, vieram assegurar-nos que tudo estava tratado, que estavam atentos e que as soluções já estariam a ser equacionadas. Mas a verdade é que continuamos a discutir este diploma porque os problemas continuam a existir e continua a existir a falta de locais indicados para o depósito de terras e entulhos das inúmeras obras públicas e privadas que existem um pouco por toda a região. E verificamos, por exemplo, que com o aumento da construção civil pública e privada, que esse aumento não tem encontrado respostas adequadas também ao nível dos requisitos técnicos e ambientais para o despejo e tratamento dos resíduos provenientes de obras de construção, de reconstrução, de ampliação, de alteração, de conservação e também de demolição. E sabemos que esta tem sido uma preocupação presente em muitos empreiteiros, mas também em muitos privados que têm apostado na requalificação das suas habitações e cujo crescimento tem sido registado nos últimos anos muito por causa também das requalificações para o alojamento local. E, na falta de soluções, não raras vezes deparamos com sanitas, com azulejos, com mosaicos, com caliças, com ferros, com entulho, com telhas, com um conjunto de materiais despejados em áreas protegidas, em áreas de Rede Natura 2000, em áreas de Parque Natural, nas bermas das estradas, nas fozes das ribeiras, nas bermas e nas margens das ribeiras, junto à costa, um conjunto de situações que, não tendo prevista nenhuma solução por parte do Governo, criam problemas ambientais graves e que continuam a não merecer qualquer atenção por parte do Executivo Regional. E a verdade é que não só não encontram as soluções, como se recusam a comentar sobre os problemas. E a ausência dos membros do Governo nesta Casa para justificarem o crescimento destes casos, particularmente os casos mais graves que se tornaram mediáticos, é notória. Os governantes simplesmente ignoram, simplesmente continuam a assobiar para o lado, ignoram as suas responsabilidades, ignoram o poder legislativo e fiscalizador desta Casa. E lembramos, por exemplo, do depósito de 7 contentores de amianto nas Ginjas, um crime ambiental e por se tratar de um material comprovadamente carcinogénico, um crime de saúde pública gravíssimo. Mas do Governo, nada. Apenas o silêncio. Falou-se em responsabilização, falou-se em coimas, falou-se de uma profunda investigação por parte das entidades competentes. Mas nada, nada. A única conclusão é uma clara incapacidade governativa de fiscalizar este género de aterros e, uma vez mais, a culpa irá morrer solteira. Mas o mais grave é que não é só o Governo que se remete cobardemente ao silêncio, como ainda tem a proteção parlamentar desta Casa. Quando os 2 partidos que constituem a maioria parlamentar bloquearam, por inúmeras vezes, a vinda dos secretários que tutelavam o ambiente e as infraestruturas para escudá-los de uma incómoda vinda à Comissão Parlamentar do Ambiente para justificar estes índices de crime ambiental. Mas não foi caso único, porque, como falamos de aterros, não posso deixar de relembrar também a recusa dos membros do Governo em virem a esta Casa falar do aterro do Palheiro Golfo. Quando os relatórios oficiais indicaram que foi ultrapassada a capacidade do aterro, quando os relatórios indicavam que foram obstruídas linhas de água com resíduos de construção e de demolição. Mas o Governo continuou a fechar os olhos a esta situação e continuaram com a conivência da sua maioria parlamentar a se remeter ao silêncio. Mas, e como faz parte da tradição, lembra-nos também do sempre presente aterro do Porto Novo, onde uma vez mais não existiu qualquer abertura da Secretária Regional do Ambiente em vir à Comissão Parlamentar do Ambiente justificar aquele atentado. Foi necessário um debate potestativo para que o JPP conseguisse obrigar a Secretária Regional do Ambiente a justificar o porquê de ter autorizado aquele atentado ambiental à beira-mar. E a resposta da governante foi, no mínimo, caricata. Primeiro diz que não sabe se existe muralha ou não, muralha de contenção naquele aterro. Ou seja, não se deram ao trabalho de contornar o aterro
e verificar se existe ou não um muro de contenção daquelas terras junto ao mar, antes de autorizar o despejo de milhares de toneladas de terra que continuam a ir parar aos fundos oceânicos. E aos que não se deram ao trabalho de lá ir ver se existe um muro ou não, eu poupo-vos o trabalho e mostro-vos o aterro do Porto Novo. Este é o aterro do Porto Novo. Não existe qualquer muro de contenção e estas milhares de toneladas de terra continuam a ir parar ao mar, continuam a ir parar aos fundos oceânicos e a matar toda a vida natural que lá existe. Este é o aterro do Porto Novo. Portanto, e ainda referente a este debate potestativo, não podemos deixar de relembrar as palavras finais da senhora Secretária Regional do Ambiente, quando referiu, e eu vou citar a ata: não ponho de parte a hipótese de se olhar atualmente para ele e lhe dar alguma estabilidade para que não continue a mandar as terras para o mar. Ou seja, depois de anos a contestar as nossas acusações, depois de anos a nos chamarem de mentirosos, de aldrabões, de demagogos, finalmente admitem a culpa deste gigantesco atentado, mas colocam em mera hipótese a possibilidade de, eventualmente, corrigirem este atentado ambiental que foi vergonhosamente assinado e autorizado pelo Governo Regional. E isto é, de facto, inadmissível, é vergonhoso, é criminoso, é inaceitável. E é por aberrações como esta, é por estas aberrações, por estas completas irresponsabilidades governativas, que este diploma continua a ser completamente pertinente, e aqui respondo também ao Partido Chega, que, de certa forma, acabou por suavizar a pertinência deste diploma. Este diploma é, de facto, continua a ser pertinente, continua a ser importante, é uma medida fundamental e não é apenas a oposição desta Casa que o diz, ou alguma oposição desta Casa. É, inclusive, o Plano Regional que regula a política do ambiente, mais especificamente no capítulo referente às medidas de prevenção e minimização das incidências, onde está plasmado no Plano Regional a necessidade de criação da rede de vazadores para terras e resíduos inertes de demolições. São os próprios documentos oficiais que indicam esta necessidade, são os próprios planos do Governo que enaltecem a necessidade de se resolver este problema de produção de terras e de entulhos e de criar para as pessoas locais adequados para a deposição destes entulhos, acabando assim com um dos problemas ambientais mais graves da atividade na região. E porque não são apenas os planos que o referem, são os cidadãos que o referem. São as pessoas que querem fazer pequenas obras em casa e não sabem onde deitar o entulho. Porque algumas câmaras arranjaram solução, a Câmara de Santa Cruz é uma delas que recebe estes resíduos, mas a maior parte das câmaras não tem este serviço. Portanto, são também as empresas, são as pessoas, mas também são as empresas de construção que se confrontam com este problema, onde é que poderão depositar estes resíduos. E é necessário, de facto, encontrar uma solução para este problema. É necessário, de facto, encontrar uma resposta para estas pessoas e, naturalmente, que iremos acolher esta proposta, porque entendemos que ela continua a ter toda a validade e continua a ter toda a pertinência. Muito obrigado.